Boa tarde, eu sou Clarice, sou enfermeira, sou professora do curso técnico de enfermagem do Colégio São Pedro Apóstolo. Hoje eu me encontro lotada pelo Núcleo de Educação, pela Secretaria de Educação do Estado do Paraná. E hoje venho trazer para vocês um videozinho no qual a gente vai conversar um pouquinho sobre os nossos conteúdos diários de assistência de enfermagem. Então eu vou falar para vocês da enfermagem clínica, sobre sinais flogísticos. Quando a gente fala sobre sinais flogísticos, nós temos uma gama de assuntos muito oportunos para falar sobre infecção, métodos de prevenção, como é que esses sinais infecciosos aparecem. Então eu vou conversar com vocês hoje um pouquinho sobre isso. Então nossa aula hoje é sobre sinais flogísticos. O que são sinais flogísticos? Sinais flogísticos são manifestações clássicas da inflamação, uma resposta do sistema imunológico a lesões ou infecções. São 5 esses sinais flogísticos principais: rubor, calor, edema ou tumor, dor e perda da função. O que é o rubor? O rubor é a vermelhidão observada na área inflamada. Então, se eu tenho ali uma lesão, um machucado, eu tenho uma vermelhidão ao redor, e essa vermelhidão, ela a gente pode chamar de rubor. Um exemplo, uma vermelhidão ao redor da ferida, ou de uma infecção cutânea na pele. Isso, aquela vermelhidão, ela é o rubor. Nós temos o calor. O calor significa que ali naquele local tá quente, você põe a mão e ele tá enfebrado. Então é um aumento da temperatura local na área inflamada. Um exemplo clínico, a sensação de calor quando você toca naquele local, em uma articulação ou na pele, ali tá gerando um processo infeccioso. O que nós temos como edema ou tumor? Refere-se ao esboço na área inflamada. Então, naquele local, ele tá inchado, sabe aquele local que você vê que tá inchado, que tá aumentado de tamanho. Então, por exemplo, uma picada de inseto faz ficar, mais protuberante a pele. Então, entorce, você vai lá e machuca algum local, torce lá uma articulação, aquele local fica fofinho, fica inchado. Isso significa edema. A dor é a sensação dolorosa naquele local. Ocorre na área da inflamação. Um exemplo clínico, dor associada a artrite ou uma infecção dentária. Naquele local pulsa, naquele local você tem aquela sensibilidade maior, você sente que não tá legal, que aquilo dói, que aquilo... tem até pulsação mesmo. Por quê? Porque é o latejamento da produção lá dentro, interna, da pus ou da pressão do local fechado. E você tem, por último, a perda da função. É a incapacidade parcial ou total de utilizar parte do corpo afetado. Então, a gente tem como exemplo a dificuldade em mover uma articulação. Por exemplo, o local que você machucou. Você não vai conseguir mexer ele com a mesma eficiência que você mexeria se não tivesse nada de infecção ou inflamação naquele local. Então, aquele local, ele perde a função. Se é a mão, você mexe ela normal. E se tem o processo infeccioso, pela situação dolorosa, você não consegue fazer esse movimento. Então, a área fica afetada, principalmente se for uma infecção severa. Nós temos a fisiopatologia dos sinais flogísticos. Vamos falar um pouquinho sobre elas. As etapas e os processos que levam ao aparecimento dos sinais flogísticos. Então, nós temos sinal 1, o início da resposta inflamatória. Por exemplo, a lesão ou infecção e liberação de mediadores. Então, eu tenho ali naquele local uma lesão. Ou ali já se instala o processo infeccioso. Um rompimento da pele, vamos colocar assim, para ficar mais claro. E ali naquele local, começa a produzir
mediadores, tá? Mediação química do organismo, inclusive até mecanismo de defesa, que a gente chama de pus. Sabe aquele puzinho? Aquilo lá são leucócitos mortos, que eles estão tentando fazer defesa do nosso corpo, são soldadinhos de defesa. Então eu tenho o sinal 2, que é o vaso ou a dilatação, o aumento da permeabilidade vascular naquela área, a fim de liberar o que tiver ali presente de patógenos. Eu tenho o sinal 3, migração de células inflamatórias, quimiotaxia e ativação de nociceptores. Então, assim, quando eu tenho esses processos de mediação, eu consigo ter migração de várias células, consigo ter respostas da infecção no local para que aquilo possa ser cicatrizado. Então, realmente a gente precisa ter bastante cuidado quando entra nessa fase da migração das células. E no sinal 4, nós temos a resolução da inflamação, que no caso é a remoção do agente causador, a cura e a reparação. Então, nós temos antibiótico terapia, nós temos debridamento cirúrgico para retirada do patógeno e daqueles tecidos lesionados. Nós temos o tratamento com profilático, mas temos também tratamento curativos com placas, com medicações. São N tratamentos para que ali naquele local acabe-se aquele processo inflamatório. E lembrem-se que esse processo inflamatório, se não tratado, pode levar uma gangrena, uma perda de tecido. Então, daí você tem que fazer o desbridamento cirúrgico, uma perda do membro com amputação. Então, infelizmente, realmente você tem que ver que tudo isso pode acontecer. Uma infecção generalizada. Então, tem que tomar bastante cuidado com os processos infecciosos. Então, tá. A importância clínica dos sinais flogísticos. Então, nós temos o diagnóstico, nós temos o tratamento e o monitoramento. Veja só, eu tenho que diagnosticar primeiro esses sinais flogísticos na área afetada. Eu tenho que fazer o tratamento para liberar esses locais que estão afetados. E eu tenho que fazer o monitoramento para ver se eles permanecem, se eles continuam ou se eles foram extinguidos com medicações e tratamentos. Então, é um processo que, né, despende tempo, não é tão simples. E nós temos a compreensão do que são os sinais flogísticos. Que esses sinais flogísticos, eles são essenciais para qualquer profissional da saúde. Por quê? Porque eles fornecem pistas muito importantes sobre a presença e a natureza do processo infeccioso, da inflamação, auxiliando no diagnóstico e o tratamento eficaz de uma ampla gama de condições médicas. Então, veja, se é o médico, se é o enfermeiro, se é o técnico, se é qualquer outro profissional da saúde que esteja inserido nesse contexto de cuidar, de diagnosticar, de detectar, os sinais flogísticos são sinais, assim, básicos, imprescindíveis, que precisam ser levados muito a sérios, para que esse profissional consiga repassar isso para a equipe multiprofissional e para que exista esse acompanhamento, né, através do diagnóstico, da detecção, e aí então o tratamento, a resolução do quadro, para que não se chegue num problema maior, que no caso seria, por exemplo, uma septicemia, uma infecção generalizada, levando até mesmo ao óbito. Então, veja, não é uma coisa simples, são sinais muito importantes, que começam às vezes por uma microfissura, ou por um arranhão, ou por uma portinha de entrada. Por exemplo, você tem um processo infeccioso na pele. Aquela microlesão, entra-se, né, a bactéria, um patógeno, e naquele local começa-se um processo infeccioso. E a pessoa não se preocupa, não liga. E o que acontece? Aquilo pode reverberar num processo infeccioso generalizado.
Então, nós temos muitos casos hoje na área da saúde, no qual a gente tem a oportunidade da detecção. E isso a gente não fala só para profissionais, a gente fala para qualquer pessoa que a gente hoje possa conversar. Eu acho que é capaz de entender o que são sinais logísticos e a importância da detecção, do que é o processo de cada fase e como é que pode ser evitado, para que não recorra a danos futuros. Porque, veja, hoje em dia, se a gente for parar para pensar, é muito mais fácil você detectar as coisas no princípio, no início, e você fazer a parte curativa de uma forma resolutiva, às vezes até em casa, com acompanhamento na unidade de saúde, do que você ter que ficar no hospital, hospitalizado, passar por um processo cirúrgico complexo, e aí você ter, às vezes, um resultado até inadequado, porque, veja, se você perde um membro, se você perde uma parte do corpo, né? Então, assim, hoje em dia, esse é um conhecimento aberto para todos, que todos podem ter acesso. Então, é por isso que a gente vem falar sobre os sinais logísticos, pela sua importância. Então, nós temos esse material, essa aula foi para hoje, e finalizamos por aqui. Obrigada!